Olá, meus amigos! Sou a professora Raíssa Borges e vim aqui para trazer para vocês uma aula, um resumão de inquérito policial. Atenção! Esse tema anda despencando nas provas de concurso, principalmente na área policial e também no exame da OAB. Qual o conceito? Trata-se de um procedimento administrativo investigativo que tem por finalidade apurar indícios de autoria e materialidade de um crime. Ele é conduzido pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal e traz pressupostos para uma eventual ação penal. Tem o seu início marcado de duas formas. Pode ser por meio do APF, que é uma condução coercitiva, o auto de prisão em flagrante, ou então por portaria, que é a instauração pelo delegado de polícia de ofício ou após requisição do juiz ou do MP. O inquérito ele tem prazos de finalização. Quais são as regrinhas? Primeiro, a regra geral: 10 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se o investigado estiver solto. Nos casos de crimes que envolvem drogas, 30 dias se estiver preso e 90 dias se estiver solto. Já nos crimes de atribuição competência da Justiça Federal, é de 15 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se o investigado estiver solto. Outro assunto bastante interessante nesse contexto são as características do inquérito. A primeira é que ele é um procedimento inquisitivo. Isso significa dizer que não há contraditório e ampla defesa. Porém, o estatuto da OAB regulamenta a possibilidade do advogado juntar quesitos e razões. Quesitos são perguntas, Porém, os mesmos podem ser deferidos ou indeferidos ajuntada pelo delegado de polícia, já que este possui a discricionariedade, a faculdade na condução das provas. O inquérito ele é também dispensável, de modo que, se os titulares da ação penal, pública ou Ministério Público, e a ação penal privada, a vítima, tiverem outros elementos de prova, outras informações, o inquérito passa a ser dispensável, já que ele é uma fonte de investigação. Ademais, ele é sigiloso, e aí é um sigilo para a sociedade de um modo geral. Por quê? Para evitar que as pessoas atrapalhem a apuração dos fatos. Porém, esse sigilo não cabe para 3 pessoas, o juiz, o MP e o advogado. Inclusive, no tocante ao advogado, há a súmula vinculante número 14, que possibilita o seu acesso aos elementos probatórios. Nós temos também a característica de ser indisponível. Uma vez iniciado o inquérito, ele não pode ser arquivado pelo delegado. O delegado tem que remeter o procedimento ao Poder Judiciário. E, se for crime de ação penal pública, ao Ministério Público. O titular da ação penal que pode promover o arquivamento e depois há uma decisão judicial nesse sentido. E o inquérito é escrito, o que significa mencionar que todas as peças devem ser reduzidas a termo. Não há a questão da oralidade no procedimento. Diligências. Quais são as provas que podem ser coligidas, juntadas ali? Oitiva das vítimas, inquirição das testemunhas. Tem um número mínimo, máximo de testemunhas? Não. São aquelas que souberem, noticiarem ou tiverem relação com o fato. Além da inquirição das testemunhas, nós temos o interrogatório do investigado. Lembrando, se ele estiver preso, é imprescindível questioná-lo sobre a existência de filhos menores, justamente para que, apontando o contato desse responsável, seja direcionado, a criança ou adolescente para um acolhimento. Temos também o exame de corpo de delito, que são as perícias de um modo geral, e são imprescindíveis sempre que o crime deixar vestígios, sendo feita por um perito oficial do Estado, e reconhecimento de pessoas e coisas em casos de crimes patrimoniais, acareações, quando existem divergências nos depoimentos das partes, reprodução simulada dos fatos, que é uma reiteração do dia do ocorrido. Pode o investigado participar ou não devido ao princípio da não autoincriminação, entre outras provas, que serão selecionadas de acordo com a necessidade daquele caso em específico.
E aí, encerradas as investigações, o delegado faz um relatório conclusivo, apontando exatamente as diligências que foram feitas e fazendo o indiciamento do fato criminoso no tocante àquela pessoa que foi investigada. Conclui-se, esse procedimento é enviado ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário faz uma seleção se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada. Se for de ação penal privada, aguarda-se aquele prazo decadencial de 6 meses, a contar da ciência da autoria, para que a vítima tome providência no sentido de oferecimento da queixa-crime. E se for de ação penal pública, remete-se ao Ministério Público. Lá, no órgão acusatório, é possível tomar 3 providências. Primeiro, oferecer a denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública, se tiver apurado esses indícios de autoria e materialidade. Ou então, se faltar alguma diligência, alguma prova, voltar o procedimento para a delegacia. Ou, por fim, promover o arquivamento, em casos de atipicidade do fato, excludentes de ilicitude, causas extintivas da punibilidade ou falta de justa causa. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Até a próxima aula!